paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje, pela graça de Deus, estamos mais uma vez nesse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Monival, coopero na Igreja Assembleia de Deus do Auer. Nosso pastor é pastor Marcos Romanos e o nosso pastor presidente é Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Hoje nós estamos aqui para estudar a Santa Palavra de Deus. E o tema deste domingo, lição 12, do segundo trimestre deste ano, tem como título o diaconato. O trabalho que Deus nos colocou à mão para fazer. Graças a Deus. O texto áureo está registrado em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E a verdade prática está, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Isto é uma grande verdade, meus queridos irmãos. Eu vejo que o diaconato, ele abrange toda a igreja. Neste momento que nós estamos fazendo essa live, muitos irmãos eles estão trabalhando para que esta plataforma possa levar a palavra de Deus. E lá eles estão trabalhando para que tudo corra bem. Eles também são um diácono na casa do Senhor. Estão prestando um serviço ao Senhor. Então por isso que diz o texto, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Amém, irmãos? Vamos para a leitura em classe deste domingo. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, 8 a 13, que diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também esse seja o primeiro provado, depois se você for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Objetivo geral: mostrar a importância da função do diácono. É uma grande função. É um trabalho de excelência dentro da igreja. Você, caro irmão, que faz parte da diaconia como eu, nós sabemos que tudo que nós fizemos, um dia Deus nos recompensará. Glória a Deus. Até um copo de água fria, se você dar. No tribunal de Cristo, lá nós vamos receber nossa recompensa. Muitas vezes tu pensa que o teu trabalho não é visto. Teu trabalho é de uma importância imensurável dentro da igreja. Qual o objetivo específico desta lição? Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diaconato. Terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Na introdução da nossa lição, já entrando nela, no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo na mesma medida
em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Este é um assunto que está lá em Atos, do capítulo 2 em diante. Se você faz a leitura da palavra de Deus, lá fala da igreja primitiva, que através da unção do Espírito, aquela igreja cresceu, mas houve problemas. E esses problemas que aconteceu na igreja, logo mais à frente nós vamos estar meditando e dando uma explicação em cima desse texto. Continuando aqui, por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheio do Espírito Santo para administrar esse importante negócio. Nessa lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta até hoje faz parte do ministério ordenado pela igreja cristã. Até hoje, aquilo que no passado foi instituído para a igreja, até hoje continua esse trabalho dentro da igreja, porque é um trabalho que agrada ao Senhor, porque o ministério da igreja na terra, ele tem o cuidado de Deus, e ele é um Deus que cuida de cada um de nós, cuida da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, e a igreja, ela é uma plataforma de levar essa mensagem, e essa mensagem ela tem que ser uma mensagem centrada e trabalhada com cada um, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Primeiro tópico, a diaconia de Jesus Cristo. Vamos entrar na lição. Primeiro, o significado do termo grego diaconia significa o ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Nós temos a instrução do mestre que fez um trabalho por excelência. Jamais um homem poderá fazer igual. Nós somos muitos falhos. Cristo, ele nos deu um conhecimento e ele não ficou só na teoria, mas tudo que ele fez foi na prática, enquanto ele teve no seu ministério aqui na terra. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão e profeta. Vamos ler, como está aqui em Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considero apóstolos e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Em Hebreus 3:1, esse texto que eu li, deve-se considerar tudo que Cristo fez conforme descrito nesse capítulo. Como apóstolo, Cristo é o representante de Deus para o seu povo. E como sacerdote, ele é o representante do seu povo a Deus. E isso ele fez com excelência. O trabalho que ele manifestou na vida dele enquanto ele esteve no seu ministério na terra. Foi manifestado aos homens. E ele nos ensinou, e os apóstolos aprenderam com ele. Hoje é uma igreja firmada naquilo que ele deixou. Não é nos apóstolos, nos profetas, mas sim no Cristo. A igreja, ela é cristocêntrica. Tudo que nós aprendemos veio da fonte, que é Cristo Jesus. Ele também foi evangelista, pastor, principalmente diácono por excelência. Então nós vemos que todo o ministério de Jesus foi pautado em trabalho, em serviço. Como servo, ele foi um servo por excelência.
mostrando assim que a igreja foi constituída na terra para um trabalho e todos têm que colocar a mão no arado. E aquele que coloca com amor, por certo, será recompensado. Muitas vezes não pelo homem, mas um dia perante Deus. Irmão, o trabalho de diaconia é um trabalho maravilhoso, onde nós temos contato com aqueles também que estão caminhando para o céu. Devemos tratar com amor, prestar um serviço de excelência, porque foi esse o trabalho de Cristo, e Ele nos mostrou como fazer. Se nós olhar pelas Escrituras, nós vemos que Cristo é o nosso líder, nosso Senhor. Não somente Senhor de um trabalho, mas sim, Ele é o nosso Salvador. E isso a igreja tem que prestar atenção. No Mateus 20 e 28, vamos estar lendo na nossa Bíblia, Mateus 20 e 28, como está escrito lá. Nós vemos que Cristo Jesus foi um diácono, um trabalhador por excelência. E ele diz em 20 e 28, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, não para ter servo servindo a ele, mas para servir aos outros, e para dar sua vida em resgate de muitos, o que ele fez na cruz. Então, Cristo, ele veio como um servo, e um servo que fez um trabalho de excelência para Deus Pai. Ele veio enviado por Deus e habitou entre nós. Nós vamos ler outro versículo na Bíblia que vai mostrar claramente qual foi o ministério de Jesus. Em Filipenses, no capítulo 1, vamos estar olhando aqui na revista. Filipenses capítulo 3. Capítulo 2 de Filipenses, versículo do 5 até o 10. Vamos estar lendo esses versículos do capítulo 2 de Filipenses. E ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Refere-se a autoaniquilamento de Cristo, que houve também em Cristo Jesus. Apresenta Cristo como exemplo supremo, que sendo em forma de Deus, isso significa, refere-se à deidade, o que Cristo sempre foi. Não teve usurpação a ser igual a Deus. A igualdade com Deus se refere aqui à coparticipação do Senhor com os outros membros da Trindade, na expressão da essência divina. E diz mais no 7, mas aniquilou-se a si mesmo, em vez de impor os seus direitos à expressão da essência da deidade. Nosso Senhor abriu mão dos seus direitos e essa é a expressão. Tomando forma de servo, escravo voluntário, fazendo-se semelhante aos homens.
apresenta o Senhor assumindo um estado novo de ser quando ele se fez homem. No entanto, o fato dele se fazer homem não excluiu sua posição na deidade. E digo mais, conquanto ao se tornar homem, ele não tenha deixado de lado a expressão da deidade. Ele nunca perdeu a posse da deidade. No 8 diz, e achando na condição de homem, indica que Cristo aos olhos dos homens humilhou-se a si mesmo. Que é isso? Ele se reduziu à condição mais baixa, mas fez isso voluntariamente, por amor a mim e a você. E diz mais, sendo obediente até a morte. Não quer dizer que ele se tornou obediente à morte. Ele sempre foi o Senhor da morte. Em vez disso, quer dizer que ele se sujeitou à morte. Isso é maravilhoso. E a morte de cruz, isso apresenta caráter da sua morte como uma desonra e degradação, o que era necessário para que os homens fossem redimidos. Só esse tipo de morte pagaria a dívida terrível do pecado e o fez em sua totalidade. O 9 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente ao lugar de majestade suprema. Jesus sempre foi o Criador, mas agora ele também é o Salvador. E continua, ele deu um nome que é sobre todo nome. É de fato, diz, o nome referindo-se a um nome e título específico. Esse nome, como o versículo 11 revela, ele é o Senhor da igreja. O 10 diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, na esfera do nome que se refere a tudo o que ele implica. Tudo isso é resultado da cruz e o preço pago lá na redenção que ele fez à igreja. Então esse versículo mostra o trabalho de silêncio do Senhor. Por isso que quando nós fizermos alguma coisa para ele, sejamos convictos que antes de nós fazer tudo aquilo, nós fomos ensinados por o nosso mestre, o mestre por excelência. Ele deixou essas diretrizes para todos nós. Queridos irmãos, continuando na lição, o serviço escravo na véspera da sua crucificação. O Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como um relato de lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Lá em João 13, nós vemos esse relato, quando Jesus chamou aqueles seus discípulos. Quando ele chamou, reuniu para comer a ceia do Senhor. Ele deu um ensinamento maravilhoso daquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor, seja qual for o título que você tem dentro da igreja, mas que você seja servo, como diz aqui no nosso texto, a diaconia da toalha e da bacia. Jesus, sendo Senhor, ele mostrou para aqueles 12 que estavam ali, que no ministério da igreja terreno, nós tínhamos que rever o que ele deixou para nós. Na implantação do reino dele na terra. Todos nós que se propõem fazer esse trabalho, sejamos
diáconos, trabalhadores que se espelham no nosso Mestre Jesus. Vamos ler João, Evangelho de João, no capítulo 13, o 4 e o 5. Que diz: E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-los com a toalha com quem estava cingido. E ele levantou da mesa quando a preparação havia sido completada. Tirou as vestes, quer dizer, Jesus mostrando ali o trabalho do servo, ele sendo Senhor e Mestre. Aonde nós podemos ler melhor é do 13, do 12 ao 17. Quando Jesus fala, depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa. Neste mesmo momento, ele é mestre e senhor deles. Não mudou nada para ele. Disse-lhes, entendes o que vós tenho feito? 13, 12. Não havia nenhuma simulação ou fingimento na humildade nisso. O propósito do Senhor era claramente prático e ético. E no 13 ele diz, vós me chamais de mestre e senhor. Fala de um título duplo que era dado apenas aos mestres mais credenciados. E dizeis bem, porque eu sou. Ele também está lhe dizendo que embora ele tenha lavado os seus pés, isso de modo algum diminuía sua posição como Senhor, Deus da glória. Nós também não seremos diminuídos por esse tipo de atividade, mas em vez disso, exaltados. E ele continuou falando, ora, se eu, Senhor e Mestre, vós lavei os pés, fala do exemplo dado. Vós deveis também lavar os pés um dos outros. Não tem o propósito de ser tomado literalmente, mas servir como exemplo de princípio do servo. Serviço. No meu trabalho, depois que eu me converti, eu sempre procurei entender o meu trabalho. Eu sou apenas servo para servir ao Deus. Você, meu irmão, também foi convocado para esse grande trabalho, servir ao Senhor. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Ele como exemplo nosso. Ele fez tudo por nós. E se fez servo por amor a mim e a você. E ele diz no 15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Sabeis que estas coisas bem-aventurados sois, se fizeste. Se fizerdes essas coisas e andar do jeito que o Cristo nos está nos ensinando, você vai fazer um trabalho de excelência, não somente para o homem, da qual congregação você trabalha, ali você tem o seu cargo, mas para Deus, importante nós fazer um trabalho. E esse trabalho foi posto na minha e na tua mão para nós fazer.
Amém, meus irmãos? E a parte final, nesse primeiro tópico, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Marcos capítulo 10, 43 e 45. A diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade de servir ao próximo, servir aos outros. Esse é o nosso trabalho. E é um trabalho maravilhoso. Eu tenho por certo que aquele que se dispõe a fazer algo para a igreja, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Amém, meus irmãos? A instituição dos diáconos, segundo tópico. O conceito da função, a palavra diácono, no grego é diácono, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntário, aludindo ao exemplo dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono. O diaconisa, outra palavra grega relacionada a diácono, é doulos. Esta refere-se a um servo, a um escravo. Sabia que na época de Jesus, muitos senhores, donos de propriedades, de terras, eles possuíam escravos, servos que trabalhavam dentro de suas casas, e quando chegava uma visita, esse servo ia lavar os pés, tirar a poeira, tratar aquela pessoa, tratar bem aquela pessoa. Todos esses senhores tinham. Então nós vemos aqui que Jesus dá um grande ensinamento. Não é a posição da pessoa. Todos, sendo pastor, missionário, presbítero, diácono, cooperadores, todos aqueles que se dispõem a ter um título, um trabalho na igreja, ele tem que ser primeiramente servo, para servir com fidelidade ao Senhor. Nós sabemos que tem muitos cargos que têm muito mais responsabilidade, mas o serviço é o mesmo, ser servo. Um serviço prestado ao trem. Isto é maravilhoso, irmão. E eu acho que a igreja, ela cresce em espiritualidade, em amor, em grandeza, quando ela desenvolve esse trabalho de serviço. Um serviço que traz as pessoas à igreja, porque ela é bem tratada, bem cuidada, ela tem a sua participação, as pessoas dão ouvido a elas. E esse é o trabalho de todos nós como servo. Fazer um trabalho como Cristo deixou. Um trabalho de serviço e de amor ao próximo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é o do serviço voluntário prestado pelo ministro ou servo ou assistente para alguém. Esse trabalho de servo é um serviço prestado. Por mais que nós fizemos um trabalho para o homem, como já falei, nós estamos agradando a Deus, aquele que fez tudo por nós. Então a igreja, ela é o lugar onde aparece o serviço daqueles que se dispõem com amor a fazer essa obra. E quando fizer, faça com amor. Segunda parte, origem do diaconato. A bênção, problemas e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos e o novo
e o Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e de fala grega. Era o problema, e as reivindicações podem ser vistas na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretavam ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Essa parte está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vemos que a igreja primitiva ela cresceu de uma forma maravilhosa. E no crescimento dessa igreja também houve problemas. Como todo lugar tem. Mas nós precisamos cuidar dos problemas. E diz o capítulo 6, ora, aqueles dias crescendo o número dos discípulos. Quer dizer, os seguidores de Cristo estavam se multiplicando. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. O que quer dizer aqui? Refere-se aos judeus que falavam grego por terem residido em alguma vez em vários países nos quais as línguas gregas eram faladas. Porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Fala do apoio aos pobres mediante o mantimento e dinheiro dado às viúvas da igreja em Jerusalém, a quais não tinham como manter-se. E os doze apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: essa foi provavelmente a primeira reunião administrativa da igreja primitiva. Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus servir uma mesa. Refere-se a muitas tarefas de administrativos que acompanhavam o grande crescimento da igreja primitiva em Jerusalém. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Alguns pensam que eles foram os primeiros diáconos, chamados neste capítulo, as quais constituímos sobre esse importante negócio. O Espírito Santo disse aos 12 o que devia fazer, quantos deveriam escolher e como eles deveriam ser escolhidos. Por isso que é bom orar, para que Deus se manifeste, para trazer alguém para colocar num trabalho, seja qual for o trabalho na igreja. Tem que ter oração, tem que ter uma convicção dada pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. E eles escolheram 7 homens. No capítulo 4, capítulo 6 e versículo 4 diz: mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Diz que a oração é mencionada primeiro e mais importante que a pregação. Sem uma vida de oração correta, não pode haver um ministério correto. 5. E esse parecer contentou toda a multidão. Revela uma sabedoria que as pessoas não podiam criticar, já que era uma sabedoria do alto. E foram então eleger Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão e Parménia, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresenta os 7 homens. Então, eles apresentaram esses aos apóstolos. Então eles foram apresentados para a aceitação e a confirmação. Este orando, procurando a aprovação do Senhor desses homens, a qual claramente eles receberam. Lhe puseram as mãos e a imposição das mãos era para designá-lo para um cargo, obra ou ministério, como Moisés fez com Josué. Lá no Antigo Testamento. Quando Moisés já estava perto da sua morte, ele orou e impondo as mãos em Josué e passando a porção do seu espírito a ele para que ele seguisse em frente.
A igreja continua crescendo. Aquela preocupação que tinha começado um abalo na igreja já foi dissipada, porque eles oraram, eles buscaram. Então, no terceiro ponto aqui diz: a escolha dos diáconos para resolverem em paz, orando e impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram os 7 homens de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Foi uma decisão de caráter pacificador e muito bom senso para a igreja não se perder em permanente desentendimento. O objetivo não era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Eles resolveram no ato. Quando a igreja crescia, o problema houve. No meio do progresso da igreja, esse problema coloca a unidade eclesiástica em sério perigo. Nesta época, a comunidade cristã consistia de 2 grupos: os judeus gregos, crentes de fala grega, e os judeus hebreus, crente de fala aramaica. Os judeus gregos de Atos são os crentes que foram fortemente influenciados pela cultura grega, provavelmente pelos tempos que eles ficaram fora da Palestina. Ao passo que os judeus hebreus são os cristãos que sempre viveram na terra nativa da Palestina. E quando houve a partilha, as viúvas reclamaram que as hebreias tinham mais favor dos discípulos do que elas, que eram da língua grega. Mas logo esse problema foi sanado. Uma igreja que ora, que busca, ela sempre vai na raiz do problema. Com oração, com entendimento, com reuniões, nós conseguimos colocar aquela situação adversa que vem atrapalhar a igreja, vem esclarecer e a igreja continuar caminhando, trabalhando na unção do Espírito Santo. Vamos para a parte final, meus queridos irmãos. Terceira parte: o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono descritas no livro de Atos, na primeira carta a Timóteo, revelam que em cada elas difere a atribuição ética exigida aos bispos. Que é um parêntese, que Timóteo e Tito eram pastor, e Paulo dá as diretrizes como pastor para eles. Da mesma forma é dada para os diáconos, aqueles que são chamados para esse ministério, para esse trabalho. Então diz assim: o caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode haver língua dobre, nem neles. Isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função exatamente é de executar trabalho administrativo da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas, os pobres da igreja do Senhor. É um trabalho que envolve todo o diaconato. Cada um vai ter uma função lá dentro, um trabalho para fazer. Enquanto a liturgia, o culto continua andando, o trabalho do diácono é cuidar da igreja. E cada um tem uma responsabilidade dentro desse culto. Cuidar da igreja é uma tarefa para nós, diáconos. Aqueles que foram separados para isso. Nós vemos que Paulo queria que essas pessoas tivessem um caráter libado. Pessoas que
que tivesse uma direção do Espírito Santo de Deus, que soubesse o que estavam fazendo e que não estavam fazendo somente para o homem, mas sim fazendo para Deus. O caráter espiritual, ter plena convicção do que crer. No Evangelho, o diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local deveriam avaliar o candidato ao diaconato, levando conta o seu caráter moral e espiritual. Um caráter moral libado com espírito de serviço e de amor ao próximo, à igreja, tem que haver naquele que serve, aquele que é servo. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual e caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Exemplo dos bispos e os diáconos, deve ser zeloso com o seu lar, amar a sua esposa com amor sacrificial. Deve respeitar seus filhos para obterem dele o mesmo respeito. O serviço de diácono na sua família revelará como ele servirá a igreja local. Primeiro nós temos que ser diácono na própria casa, cuidando do nosso lar, dos nossos filhos, amando nossa esposa, nossos filhos, para que os de fora não venham apontar. Que nós devemos preservar a nossa família. Assim, nós poderemos desempenhar um trabalho de excelência na igreja. Um trabalho que ninguém tem o que lhe falar. A função dos diáconos em Atos, quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não poderiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Quando houve o problema, eles separaram homens que trabalharam para que aquele problema não viesse atrapalhar o andamento do evangelho que estava sendo pregado. A igreja estava começando e seria uma mancha para a igreja. Mas aqueles homens que foram chamados através do Espírito, eles foram separados para esta missão de caráter de serviço, e eles compreenderam o seu chamado de uma forma grandiosa, que agradaram a todos. Muitas vezes há grandes problemas que nós temos que atender dentro da igreja, mas se nós estiver fazendo a obra de Deus como um servo, cheio da graça, do Espírito, por certo o Senhor vai nos ajudar a trabalhar e fazer um trabalho de excelência. A função dos diáconos hoje, atualmente é a função primordial do diácono, é auxiliar a igreja local, através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos, aos necessitados, desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a de distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimo, oferta, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Tudo isso é o trabalho da diaconia. E eu tenho muitos irmãos queridos que trabalham junto comigo, todos nós juntos. Esse trabalho nós desenvolvemos todos os cultos. E precisamos sempre fazer com amor. Tudo que é feito com amor, a resposta é positiva, meu irmão. Por amor, Deus
Pai deu o melhor para nós, Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Somos apenas o corpo, somos membros, e foram repartidos entre nós esse grande ministério, que é trabalhar para que a igreja tenha progresso na terra. Não somente administrar, mas que essa igreja cresça com vidas salvas e vidas que têm prazer de estar na casa do Senhor. Então o culto, quando é desenvolvido o culto, a igreja tem a diaconia que cuida para que o andamento seja um andamento maravilhoso do culto. Se todos nós olhar para esse estudo nesta manhã e prestar atenção nessas palavras que está registrada aqui na revista, nós sabemos que nós vamos cada dia melhorar, sempre melhorando, cada dia melhorando mais, porque o nosso trabalho nunca vai ser vão no Senhor. Quando nós colocamos nossa vida para esse ministério, para esse trabalho, como servo de Deus, nós alcancemos a nossa vitória. E a nossa vitória, ela vem de cima. Nós alcançamos vitória dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós prestamos um trabalho para Deus e Deus retribui também, com bênção para cada um. E a igreja precisa de mim e de você, de todos nós, para que esse trabalho continue cada dia sendo um trabalho por excelência na terra, para os que de fora chegam e sejam bem recebidos, bem tratados e com amor. Então, o perfil e a função do diácono deve se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. E que nós possamos, todos nós, lembrar de Cristo, que foi o diácono por excelência enquanto ele esteve na terra, e nos instruiu para que nós também fizemos um trabalho de excelência e fazer tudo o que vier em nossas mãos com amor. Na conclusão diz assim: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver a questão relacionada aos problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e liderança da igreja locais deve valorizar o seu trabalho, reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos da igreja de Deus. Que maravilha, todos nós. Como já falei no início, até essa plataforma, em época de pandemia, que nós não podemos congregar ou estar junto. Aqueles irmãos da mídia, quero repetir outra vez, estão fazendo um trabalho, e esse trabalho por excelência, é um trabalho de diácono. Todos nós somos, o pastor, até o cooperador, o porteiro da igreja. Todos nós somos diáconos, porque alguma coisa nós estamos fazendo em prol do reino dos céus, é a igreja do Senhor. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade, que o Espírito Santo possa falar muito mais no teu coração. É a simples palavra do irmão Munival. Que Deus abençoe. Vou orar com vocês onde estiver. E que a bênção e a mão estendida de Deus esteja sobre a sua casa, sua vida e sobre o seu ministério. Senhor, bendito Deus. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, por este momento que pude, Senhor, aqui ouvir a voz do teu Espírito Santo
e trazer essa mensagem, Senhor, que essa mensagem possa entrar no coração de todos os teus servos, Senhor, como eu sou teu servo, para que nós fizemos um trabalho nessa terra, enquanto nós estiver aqui peregrinando, que possamos todos, Senhor, como servo do Deus vivo, cremos num Deus todo-poderoso que nos salvou, nos redimiu e nos trouxe para esse grande trabalho, que é fazer a obra que Tu colocou em cada um de nós, nas nossas mãos, para fazer. Que nós possamos estar cheios da Tua graça, e para que em tempo algum desistamos, Senhor, que a nossa fé seja aguçada, que nosso amor pela Tua palavra seja incondicional, e que a bênção e a vitória Tua, Senhor, que emanou da cruz, venha sobre nossas vidas todos os dias, para que a nossa fé nunca seja abalada pelo nosso adversário. É nossa oração nesta manhã, e creio na vitória da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.